Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agilizei Club. O meu nome é Samuel Lucas, eu sou instrutor e fundador aqui do Agilizei e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é extremamente importante para quem está buscando conquistar uma oportunidade com automação de testes. Hoje a gente vai falar sobre como saber qual teste automatizar. Então, já pega aí o seu papel e caneta e já vai anotando tudo que a gente vai falar aqui hoje. Bom, como eu sei que tem muita gente que me conhece há pouco tempo, eu vou falar um pouquinho sobre quem sou eu e sobre o Agilizei. Eu sou Samuel Lucas, eu trabalho com automação, qualidade de software há praticamente 8 anos. E ao longo desses anos, eu venho construindo uma base de conhecimento sobre testes de software. Nos últimos 3 anos, eu tenho investido boa parte desse tempo e desse conhecimento para tentar passar esse conhecimento para outras pessoas, para ajudar outras pessoas a conquistarem oportunidades com automação de testes e a conquistarem melhores posições, né, em suas carreiras. E aí, de 2 anos para cá, eu criei o Agilizei. Na verdade, eu transformei o Agilizei, que antes era um blog, eu transformei ele em uma iniciativa que ajuda pessoas a conquistarem uma oportunidade com automação de testes. Então, se você está aqui hoje e você está buscando uma oportunidade, ou se você quer ter um posicionamento melhor na sua carreira, se você quer buscar salários melhores, se você quer ajudar o seu time a adotar as práticas corretas quanto à automação de testes, com certeza aqui no Agilizei você vai ter alguns assuntos que vão te ajudar nisso, mas mais do que isso você vai ter a oportunidade de trazer também sempre o seu contexto, né? Então, muitas pessoas me chamam aqui no direct e me mandam, né, o seu contexto, né? Pô, Samuel, aqui na empresa funciona assim, funciona assado, tem como trazer um conteúdo aí para me ajudar aqui no meu contexto? Eu sempre considero esses pedidos da galera para trazer conteúdos aqui alinhados ao que vocês realmente precisam. Então, se esse é o seu caso, é só você deixar nos comentários ou me chamar lá no direct do Instagram, que vou ter o maior prazer aí de ajudar vocês. Bom, hoje a gente vai falar sobre como saber quais testes automatizar. E aqui a gente tem uma diferença importante antes de falar sobre quais testes automatizar, que é qual a diferença entre executar testes e automatizar testes. Bom, executar testes é toda técnica, toda suite, tudo que a gente pensar de testes funcionais, não funcionais, caixa preta, cinza, branca, testes de regressão, testes específicos para um determinado contexto, tudo isso são testes que a gente vai executar ao longo de um período de trabalho para validar que uma funcionalidade está atendendo aos requisitos que foram propostos para essa funcionalidade. Automatizar testes é um pouquinho diferente, porque automatizar testes é basicamente pegar algumas atividades que a gente tem durante essa execução ou ou que fiquem em torno dessa execução. A gente vai pegar algumas dessas atividades e criar alguns facilitadores para a execução dessas atividades. Ou para executar essas atividades mais rápido, né, para executar os mesmos testes, essa suite, de uma maneira mais rápida. Ou a gente vai criar alguns facilitadores para conseguir executar essa mesma suite de testes com menos esforço, né, com um esforço menor. Então, a automação de testes ela é uma tarefa de apoio à nossa execução de testes. Devo automatizar tudo? É um pouco do que a gente vai discutir aqui hoje. Porque por ser uma tarefa de apoio, muita gente às vezes acaba confundindo, né? Bom,
Se eu tenho que executar todos os testes, logo eu preciso automatizar todos os testes. Mas nem sempre isso é uma verdade. E hoje, ao longo da aula aqui, a gente vai ver alguns critérios que vocês podem adotar aí. Vocês vão poder montar um checklist para conferir no dia a dia para saber quais testes vocês podem ou devem automatizar e quais testes vocês não devem automatizar. Bom, falamos aqui sobre o que a gente vai falar hoje e qual a diferença entre execução de testes e automação de testes. Agora a gente vai falar sobre quais tipos de testes existem. Tá? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre duas bases para simplificar aqui, para deixar vocês bastante contextualizados aqui do que a gente está falando hoje. E aí depois a gente vai avançando aí para o como saber quais automatizar. Então, se a gente for olhar para a parte teórica, né, a gente pode olhar tanto para uma base mais simplificada, como a base da pirâmide de testes. E lá a gente tem basicamente 3 níveis, né, de testes que a gente considera. Testes de unidade, que são os testes mais próximos do código-fonte da aplicação que está sendo desenvolvida. São testes que testam pequenas unidades independentes do código. Depois, a gente tem uma porção menor de testes, que são os testes de integração, que é o que fica ali no meio da pirâmide, que são testes que validam como, em alguns casos, né, que validam que a integração entre essas pequenas partes estão funcionando entre si, e em alguns casos a gente valida que a integração com outras partes externas também estão funcionando. Então, essa é a camada de integração. E aí, lá no topo da pirâmide, a gente tem os testes de ponta a ponta, né? Que é quando a gente valida que tudo que está em torno daquela aplicação ali está funcionando em conjunto. Então, a gente pode olhar de uma forma simplificada para a pirâmide de testes. Uma outra abordagem que a gente pode considerar é o quadrante de testes ágeis. E aí, aqui para dar um contexto também, caso você nunca tenha ouvido falar sobre esse quadrante, o quadrante de testes ágeis, ele é um modelo, né, de divisão de testes proposto não, né? Ele foi trazido em um livro que fala sobre testes ágeis. E lá nesse livro, né, tem todo um contexto sobre testes ágeis. E aí, quando fala lá sobre as divisões entre os testes, eles trazem esse quadrante. Aí nesse quadrante, a gente tem basicamente testes que suportam o time e testes que criticam o produto. E aí a gente tem na base de cima testes com foco em negócio e na parte de baixo testes com foco em tecnologia. Então, por ser um quadrante, a gente vai ter testes com foco em tecnologia que suportam um time e testes com foco em negócio que suportam um time. E do outro lado, a gente vai ter testes com foco em tecnologia que criticam o produto e testes com foco em negócio que criticam o produto. E lá nesse quadrante, eles deixam... É legal porque a gente consegue ver que nem todos os testes vão ser automatizados. Então, por exemplo, lá no quadrante testes com foco em negócio e criticam o produto, a gente tem lá testes exploratórios. Esse é um exemplo de teste que não será automatizado, por exemplo. Né? Então, o quadrante de testes ágeis, ele é uma outra forma que a gente pode olhar aí sobre tipos de testes, beleza? Então, já falamos aqui sobre a diferença entre execução de testes e falamos sobre alguns tipos de testes automatizados, olhando para a pirâmide de testes e olhando para o quadrante de testes ágeis. Bom, então, continuando. A gente vai falar aqui hoje sobre cinco itens para vocês considerarem na hora de saber qual teste automatizar ou não. E aí, como que eu cheguei nessa conclusão, né, do que eu vou trazer aqui para vocês?
Bom, primeiro que eu, poderia trazer vários itens aqui e eu vou priorizar alguns deles para mostrar para vocês. Mas como que eu cheguei nessa conclusão? Desde 2014 eu trabalho com qualidade de software e desde 2017 eu trabalho com automação de testes. Mas no início eu pensava diferente, né? Lá no início, quando eu comecei a trabalhar com automação de testes e aplicar isso no meu dia a dia com mais frequência, eu queria automatizar tudo, né? Então, quando tinha lá uma nova funcionalidade, né, e chegava para automatizar, eu queria automatizar tudo, né? Sem ter um critério, sem ter uma base, né, para saber se aquele teste valia a pena, valia o esforço de automatizar ou não. Então, desde 2017, eu já venho construindo algumas bases de conhecimento sobre o que é legal fazer e o que não é legal fazer e como escolher isso dentro da nossa rotina. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber que tinha algumas coisas que funcionavam melhor e outras que não traziam tanto retorno, né? De, às vezes, ficar, sei lá, um turno ou um dia ou, às vezes, vários dias automatizando um fluxo, um teste, para, no final, ele não trazer tanto retorno assim. E a gente sabe, né, que os contextos de trabalho, hoje em dia, a gente tem muitas tarefas para executar. Então, é extremamente importante que a gente consiga, ao longo do tempo, ter essa noção de o que vai trazer mais retorno e o que não vai trazer tanto retorno, para a gente conseguir fazer as melhores escolhas, né? E não chegar lá no final da semana ou da sprint de trabalho e a gente olhar para tudo que a gente fez e ver, pô, isso aqui só me tomou tempo e eu podia estar fazendo, sei lá, uma outra atividade aqui que ia trazer mais valor aqui para o produto e para o time. Então, com o tempo, eu comecei a perceber algumas dessas coisas, né? Algumas delas eu vou trazer aqui para vocês hoje. E, galera, como eu disse para vocês, isso não é algo que se constrói da noite para o dia. Mas, com certeza, se lá em 2017 alguém me falasse sobre alguns desses itens que eu vou trazer para vocês aqui hoje, com certeza, né, isso facilitaria a minha vida. E é por isso, né, que eu não quero que vocês esperem tanto tempo para saber algumas coisas que são essenciais e importantes, né? Então, de 2017 para cá, são 5 anos. Então, olha só, vocês que estão aqui não vão precisar esperar aí 5 anos para entender alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês. Legal? Bom, então, vamos agora falar dos 5 itens. São 5 itens que eu preparei aqui, que você, se quiser, colocar em um checklist, caso você esteja anotando. Se não tiver, esse é um bom momento para se organizar para anotar. São 5 itens para você considerar na hora de escolher um teste ou de pegar aí da sua suite de testes, né? Quais testes automatizar. Então vamos aos 5 itens. O primeiro item é testes para funcionalidades estáveis. Bom, o que é esse item, né? Testes para funcionalidades estáveis. Antigamente, né, e eu já passei por isso, eu tinha uma vontade assim, de automatizar o quanto antes, né? Então, quando saiu uma nova funcionalidade, né, eu rodava ali a minha suite de testes e assim que possível eu já começava a automatizar. Só que aí, com o tempo, algumas vezes aconteceu o seguinte. Algumas vezes acontecia o seguinte. Eu começava a automatizar um determinado fluxo ou os testes de uma determinada funcionalidade. E aí, acontecia o seguinte. Vinha alguém de negócio ou acontecia alguma coisa específica dentro do projeto, e aí o que precisava
e aí isso gerava alguma mudança no requisito do negócio. E aí o que acontecia? Eu já tinha automatizado uma parte da funcionalidade e tinha uma mudança no requisito. Então, a funcionalidade ia mudar. E o teste ia ser o que estava automatizado, boa parte acabava sendo jogada fora. Né? Porque ia ter uma mudança naquele requisito. Então, eu ia ter que repensar algumas coisas e ia ter que fazer tudo de novo. Então, por que é importante considerar isso, tá? Esse é o item testes para funcionalidades estáveis, para evitar retrabalho e para evitar frustração na hora de automatizar um teste, tá? Então, o que é um exemplo de uma funcionalidade estável? Uma funcionalidade com um requisito bem definido, tá? Então, a gente sabe que é comum ter mudanças de requisitos e tudo bem quanto a isso, mas tentar, na medida do possível, saber o quão definido já está esse requisito e o quanto ele está propenso a mudanças antes de automatizar os testes para essa funcionalidade. Um outro exemplo é funcionalidades que estejam já com ambiente estável. O que é um ambiente? Isso a gente fala de ambiente de desenvolvimento ou ambiente onde a aplicação está publicada. Porque acontece muito também às vezes a gente vai lá, automatiza ou tenta automatizar um teste, mas não consegue quase nunca finalizar um fluxo porque o ambiente está muito instável. Né? Aí você começa a executar um fluxo e o teste falha. Você vai lá, analisa por que o teste falhou e não é uma falha real. Né? Tipo, não é um motivo real de uma regra de negócio que quebrou, alguma coisa do tipo. É porque o ambiente estava instável. Né? Isso gera um falso negativo para você, né? De um teste que falhou, mas que não é pelo motivo que realmente o teste deveria falhar, e sim por alguma instabilidade de sistema. Isso gera, enfim, um resultado que não serve muito para o que você está tentando buscar. Né? Você está tentando validar se uma determinada regra de negócio está funcionando conforme esperado. Né? Quando tem uma falha por uma instabilidade de ambiente, isso não é atingido. Então, um outro exemplo para testes para o que é uma funcionalidade estável? Requisito bem definido, ambiente funcionando e a funcionalidade já implementada como esperado. Né? Porque às vezes a gente pega uma funcionalidade para começar a automatizar os testes, mas a funcionalidade ainda está cheia de bugs. Né? Ainda não está 100% estável. Né? Ela ainda tem muita coisa para ajustar. E aí acaba não valendo a pena, às vezes, antecipar tanto a automação de testes para essas funcionalidades. Legal? Então, primeiro item para vocês anotarem aí, testes para funcionalidades estáveis. Aí você deve estar se perguntando, bom, Samuel, mas do contrário, e se eu não quiser, seguir isso, o que vai acontecer? Na maioria das vezes, você vai ter, como eu trouxe por exemplos aqui, você vai ter muita manutenção, né? Porque ora vai ter um requisito que vai mudar, e aí você vai ter que dar manutenção no seu código. Ora, vai ter um teste que vai quebrar por uma instabilidade do ambiente. Você vai ter que ficar olhando para falhas que não representam uma falha do requisito da regra de negócio em si, mas uma instabilidade de ambiente. Ou você vai ficar tendo que dar manutenção no seu código para adequar ou esperar o sistema não ter mais bugs. Então, todos esses são exemplos, né, que se você escolher automatizar testes para uma funcionalidade que ainda não está instável, que não ainda está estável, você vai ter muita manutenção e retrabalho. E estresse também. Legal? Então, bora para o nosso segundo item para escolher aqui na hora de automatizar testes, que são os testes de regressão. O que são os testes de regressão? Quando a gente trabalha, né, em projetos, normalmente, quando a gente participa
do desenvolvimento mesmo do projeto, normalmente a gente executa os testes de forma faseada, certo? Então, digamos lá que o seu projeto foi dividido em cinco fases. Vamos chamar aqui de fases, né? A gente tem diferentes nomenclaturas, mas aqui, para ser bem simples, eu vou chamar de fases. Aí na primeira fase, o time vai estar lá trabalhando em algumas funcionalidades. E nessa primeira fase, você vai ter alguns testes para executar. Quando acabar essa primeira fase, você vai para a segunda fase. E o time vai começar a trabalhar nas funcionalidades da segunda fase e você vai começar a trabalhar nos testes da segunda fase. Só que quando o time terminar de desenvolver as funcionalidades para essa segunda fase, você vai ter uma responsabilidade. Essa responsabilidade é o seguinte: você precisa garantir, né? Você aqui, a gente fala qualquer membro do time, mas o time precisa garantir que o que foi incluído na segunda fase, né, não quebrou o que já funcionava na primeira fase. E aí, esses testes e as atividades que você vai executar para garantir que o que foi implementado na segunda fase não quebrou, não impactou o que já tinha sido implementado na primeira fase, a gente chama de testes de regressão. Bom, aí o que acontece? Normalmente um projeto não tem só 5 fases. Um projeto, ele vai muito, né? Sei lá, 100 fases, 1000 fases. E, obviamente, à medida quanto mais fases vão entrando, mais testes de regressão vão ficando. Então, pensa, se na segunda fase você já tinha que garantir a segunda, mais que não tinha impacto na primeira, quando você estiver lá, sei lá, na quinta fase, você vai ter que garantir a quinta fase e vai ter que garantir que o que foi colocado na quinta fase não quebrou o que já tinha sido feito na quarta, na terceira, na segunda e na primeira fase. Isso são testes de regressão. E o que traz de problema, né, o teste de regressão? Ele exige muito tempo, né? Porque, pensa, para você olhar para tudo que foi implementado em todas as fases, você vai levar muito tempo. E aí que entra a automação de testes para te ajudar a conseguir garantir, reduzir esse impacto ou para ter respostas mais rápido, né, ao longo do crescimento do projeto. Então, pense, quando seu projeto estiver lá pela fase 50, que você tiver 49 fases antes, que já passaram, para validar através de teste de regressão, você vai querer fazer isso o mais rápido possível, né? Você não vai querer ficar, sei lá, um mês testando todas as fases aí até terminar para dar um feedback para o time. Você vai querer fazer isso o mais rápido possível. É por isso que é importante automatizar esses testes de regressão. Então, dei um contexto aqui para vocês sobre o que é teste de regressão, um problema que ele traz, né, dada a sua importância, e como que a gente pode mitigar esse problema, né? Porque o que a gente não pode, né, é deixar de executar o teste de regressão, senão a gente adiciona risco no projeto, de daqui a pouco alguma coisa ser impactada e a gente não ficar sabendo. Bom, o que é automatizar o teste de regressão? Nem sempre você precisa automatizar tudo, tá? Você pode começar priorizando alguns testes da sua suite de teste de regressão. Às vezes você consegue olhar em um formato de jornadas, é um formato que eu gosto bastante, onde um teste, né, uma jornada passa por várias funcionalidades e aí você consegue às vezes executar vários pontos da sua suite de teste de regressão em conjunto ao longo de uma jornada de usuário. Então essa é uma abordagem interessante. Legal? Então, falamos aqui sobre o segundo ponto sobre o que automatizar. Primeiro, teste para funcionalidades estáveis. Segundo, teste de regressão. Terceiro, galera, aí a gente já entra um pouco mais no que eu ia trazer aqui para vocês, que é, bom, dos testes de regressão, quais deles eu devo automatizar? Deles, eu coloquei aqui fluxos e funcionalidades críticas. O que é um exemplo de uma funcionalidade crítica?
Por exemplo, digamos que você trabalhe em um projeto, tem vários domínios, né, de negócio. A gente pode trabalhar, né, domínio bancário, domínio financeiro. Aí, digamos que você trabalha no domínio, em uma aplicação de domínio que seja de um e-commerce. Em um e-commerce, pense, o que não pode parar em um e-commerce? O crucial em um e-commerce é vender. Então, o que não pode parar em um e-commerce é a venda. Ah, Samuel, mas parou o Fale Conosco lá no e-commerce. Tá vendendo ainda? Isso é mais importante. Claro, Fale Conosco tem que voltar a funcionar. Mas, pensando em um fluxo crítico do usuário dentro de um e-commerce, aqui, finalizar uma compra é mais importante do que outras funcionalidades. Ah, mas é importante, sei lá, quebrou uma funcionalidade aqui específica que o usuário não olha tanto. Isso deve ser automatizado? Deve ser automatizado depois do que for mais importante. Então, se você está num domínio de e-commerce, por exemplo, a primeira coisa que você deve se preocupar em garantir é que o fluxo de compra segue funcionando. E aí depois você olha para outras funcionalidades. O que vai acontecer se você não priorizar dessa forma, não olhar, né, dessa forma para o caminho que você deve seguir aí para automatizar os testes? Você vai começar a ter alguns testes com baixo retorno de investimento, né? Então você vai estar automatizando testes ou começando por testes que não vão trazer tanto retorno assim, ou que não tem tanta importância dentro de um fluxo crítico de funcionalidade ali dentro do sistema. Ok? Então, esse é o terceiro item para você considerar aí na hora de escolher quais testes automatizar, fluxos e funcionalidades críticas. O quarto item, então, se você não está anotando aí, já anota, a gente já falou de 3. O quarto item é tarefas repetitivas. E o que são essas tarefas repetitivas? Isso é que normalmente a gente acaba não percebendo, né, na hora de pensar sobre o que automatizar ou quais testes automatizar. Porque nem sempre a automação de testes vai ser somente o teste em si, né? Entrar na aplicação ou acessar a aplicação de alguma forma e automatizar um teste ali. Às vezes, a automação ela é uma parte que você precisa fazer dentro do seu teste. Então, uma coisa muito comum que a gente precisa fazer com testes é ter uma massa de dados, né? Ter um cadastro, às vezes em algum local, ou ter um fluxo que precisa ser feito entre um teste e outro, né? E que toma tempo. Esses fluxos são tarefas repetitivas, e essas tarefas repetitivas são importantes de automatizar. Eu lembro de um projeto específico, né, que eu participei, onde eu começava um teste em um sistema, né, e eu fazia um cadastro naquele sistema, e depois eu precisava validar, né, um dia depois, eu precisava validar que esse cadastro tinha integrado com outros 6 ou 7 sistemas, né? E aí, nesse projeto, a gente criou uma automação, né, um mecanismo ali que eu fazia o cadastro e no outro dia, né, a automação verificava, bom, esse cadastro foi feito no dia anterior, vou conferir os 7 sistemas. Aí a automação ia lá e conferia, né, os 7 sistemas e dizia se tinha alguma coisa integrada ou não. Se ainda não tinha integrado, era muito mais rápido, né? E eu já vi ali o screenshot, era muito, muito melhor ver ali na automação se tinha algum cadastro que não tinha integrado do que eu fazer manualmente a conferência de cada um desses cadastros. Cara, e eu não tô... claro, eu usei aqui um exemplo de um cadastro, mas normalmente tinham outras pessoas que faziam cadastros também e que no dia seguinte precisavam conferir se esses cadastros tinham integrado. Então, nesse caso aqui, era
a gente pode até olhar para os anteriores, né? Era uma tarefa de regressão, né? A gente sempre precisava conferir se alguma coisa não tinha sido impactada, e eram testes para funcionalidades estáveis e eram testes para funcionalidades críticas, né? Porque era extremamente importante que depois desse cadastro, no dia seguinte, esse cadastro fosse integrado em todos os outros sistemas. Então esse é um exemplo importante aí de como você olha para funcionalidades críticas, e aqui um exemplo de uma tarefa repetitiva, né? Imagina, toda vez que eu fazia um cadastro, ter que ir lá sistema em sistema. Alguns sistemas eram desktop, outros eram APIs, outros eram sistemas web, então era bem mais prático deixar a automação passar esse trabalho e não a gente. Então, esse é um outro exemplo, quarto, né, de o que automatizar. Então, falamos aqui já de 4 itens para você considerar na hora de saber qual teste automatizar. E vamos agora para o nosso quinto item e último aqui da nossa aula de hoje. O quinto item é fluxos onde um bug foi encontrado. Esse é interessante, até se você tem uma metodologia ágil, né, que é o Extreme Programming. No Extreme Programming, a gente tem alguns princípios e algumas regras, né, do Extreme Programming. E aí lá, dentro desses princípios, tem alguns princípios relacionados a testes de software. E lá nos princípios relacionados a testes, eles falam de teste de unidade, teste de aceitação. E um dos princípios, eles falam o seguinte: sempre que um bug for encontrado, criar um teste para o fluxo onde esse bug foi encontrado. Por que isso é importante? É simples, né? Para garantir que, caso esse bug aconteça novamente, ele seja descoberto, né? Que ele não passe despercebido, né? Seja descoberto automaticamente com um teste. Então essa que é a ideia, né, desse quinto item aqui. Fluxos onde um bug foi encontrado. Claro, nem sempre isso vai fazer sentido, tá? Nem sempre isso vai fazer sentido. Às vezes vale mais a pena o desenvolvedor pensar em testes antes de começar a desenvolver, para prevenir os problemas, ao invés de seguir o fluxo contrário, né, de encontrar o problema e criar o teste. Mas em alguns cenários faz sentido você considerar: bom, aqui eu encontrei um bug, encontrei um problema. Será que faz sentido eu já criar algum mecanismo aqui para eu ficar conferindo se vai ter problemas aqui nessa funcionalidade? Pensa lá no seu e-commerce. Digamos que você está fazendo lá um teste, e aí lá na etapa de pagamento você encontrou um problema. E você não tem um teste automatizado ainda para aquele fluxo ali. Você pode pensar: bom, será que o checkout é uma funcionalidade crítica aqui do meu e-commerce, faz parte do meu teste de regressão? Será que faz sentido eu criar um teste aqui automatizado para conferir se eu vou voltar a ter problemas com pagamentos aqui dentro do meu fluxo de checkout? Então, esse é um quinto item aí para você considerar. Então, galera, recapitulando aqui brevemente os 5 itens. Primeiro, testes para funcionalidades estáveis. Legal? Segundo item, testes de regressão. Terceiro item, testes para fluxos e funcionalidades críticas. Quarto, tarefas repetitivas. E quinto, fluxos onde um bug foi encontrado. Então você pode criar um checklist aí, tá? E você pode fazer o seguinte: pega alguns testes aí da sua suite de testes. Aí você vai fazer o seguinte: você vai pegar esse teste e você vai responder você vai fazer as perguntas relacionadas a esses itens aqui que a gente colocou para avaliar se esse teste faz sentido ser automatizado ou não, tá? Isso para fins de exercício. Depois, com o tempo, você já vai ter isso na cabeça e você já vai começar a perceber outros pontos importantes também na hora de escolher, tá? Mas, para você que está começando agora, está buscando aí entender mais de automação de testes e como conquistar uma oportunidade, você pode começar por esses itens aqui. Então, você vai pegar o seu teste e vai pensar assim: bom, esse teste aqui, ele faz parte de uma funcionalidade estável?
Não. Beleza, marco não. Esse teste aqui, ele faz parte da suite de teste de regressão? Não. Beleza, risca ali. Fluxos, ele faz parte de um fluxo ou de uma funcionalidade crítica? Não. Esse teste aqui, eu preciso executar ele com frequência? É uma tarefa repetitiva? Não. Esse teste aqui, ele faz parte de algum fluxo onde já foi encontrado um bug? Não. Se você respondeu não para todas as perguntas, possivelmente não vai valer muito a pena você investir seu tempo automatizando esse teste. Você pode investir tempo em testes que tenham mais sims, mais sim para cada pergunta aqui, para cada item desses que a gente falou hoje. Bom, então falamos aqui hoje sobre como saber qual teste automatizar. Então, eu espero que vocês tenham anotado e tenham aprendido bastante na aula de hoje. Eu vejo vocês na nossa 4ª aula do Agilizei Club. Tchau, tchau!